vídeo de hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre dúvidas que algumas pessoas têm, porque quando os extraterrestres dizem, o próprio Jesus diz, nós criamos planetas, constelações, e a gente sabe que o Criador é que criou, e que confusão é essa? Afinal, Deus cria? Os extraterrestres criam? O que é isso, né? Então, existem pessoas até que passam a não acreditar em Deus, no Criador, que é Deus, né? Deus é o Criador. Passam a não acreditar e ficam só com o pensamento, vamos dizer, focado nos extraterrestres. Eu coloquei ETs, que eu vou colocar no título, que eu não gosto dessa denominação pejorativa, mas o título não pode ficar muito grande no YouTube, senão ele não aceita. Então eu reduzi, porque a palavra é muito grande, com o que eu vou colocar o nome do canal, aí fica muito grande. Então por isso que eu coloquei. Bom, então vamos lá. A Gênese Sagrada da Criação ensina que o Criador, né, ele projeta no espaço seus fatores, as suas partículas, as quais, por diversos processos, vão formando coisas, planetas e outras coisas. Depois, quando há uma formação de um planeta, também irá se formar outras coisas, outros planetas, outras galáxias, etc. Bom, porque como a vida surgiu, como as coisas surgiram, como as estrelas surgem, claro, tem um início, um princípio. Por isso que dizemos Pai, Mãe, Criador primordial da luz. Pai e Mãe, porque a centelha dele, ele se repartiu em duas, formou a parte positiva e negativa, o masculino e o feminino, etc, etc, etc. Bom, resumindo, né? Sabemos que existem planetas, quando os extraterrestres querem fazer um outro ser, na matéria sutil, eles só poderão criar se forem matéria sutil, um espírito. O espírito cria outro espírito. Então, quando ele simpatiza lá com outro, aí eles são atraídos, eles juntam as energias lá e fazem os procedimentos que tem que fazer, não há contato sexual, e aí aparece aquele ser já prontinho, que eu não sei se fica prontinho ou se vai para algum lugar para depois desenvolver, não sei. Eles também não falam tudo, eles dão só uma ideia para a gente, porque eles sempre dizem que nós não vamos entender nada, então não adianta explicar. Mas mais ou menos isso. Bom, Jesus disse que fez o planeta Terra, mas nós sabemos que o Pai Mãe Criador fez o planeta Terra. Que história é essa? Bom, então vamos lá. O Criador joga suas partículas que ficam aí zanzando no ar. Pequenininhas, pequenininhas. Até elas formarem algo, leva bilhões de anos. Extraterrestre da 20ª, 25ª, 40ª, etc, 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 dimensão ou faces. Muitos extraterrestres chamam faces, outros chamam planetas, outros chamam, enfim. Cada grupo de extraterrestre dá uma denominação diferente e isso ocasiona confusão, né? Bom, eles são tão poderosos, a mente já desenvolveu a consciência, a inteligência. A consciência e a inteligência desenvolveu de tal maneira que eles, com o poder que eles têm da força espiritual, da luz, eles conseguem, vamos dizer, atrair
uma dessas partículas para um certo lugar, atrair a outra, e vai formando um planeta. Não é um ser só, são vários seres. Jesus formou coisas com outros seres também. É a força magnética, eletromagnética, do poder da vontade, como é explicado inicialmente até na espiritualidade, no esoterismo, o poder da vontade, né? Porque nós somos co-criadores. Você que está assistindo é co-criador, eu também sou. Só que estamos na matéria e não sabemos também. Quando a gente se encarnar, muitos vão saber alguma coisa, outros não. Outros vão saber plasmar quando forem para a quarta dimensão. Outros não vão saber plasmar e os que sabem vão ensinar aos outros. Isso é assim. Bilhões de bilhões, trilhões de anos existem certos seres extraterrestres que descobriram, aprenderam por si mesmos a fazer esse tipo de coisa. Então, os planetas, eles têm um determinado tempo de vida. Então, é preciso construir planetas. Se não construir, como é que vai ser? Então, o computador chatinho esse. Essa marca Lenovo não gostei nada. É o Windows 11. Sempre atrapalhando ali, aparecendo toda hora uma telinha ali. Então, eles fazem planetas que são primitivos, que o próprio planeta vai desenvolvendo depois. Por quê? Todas aquelas partículas que foram empregadas ali para fazer o planeta, eles têm consciência, eles têm vida, são espíritos. A centelha, pode-se dizer que é um fator, que é a centelha do Criador, é um espírito. Ele tem consciência, se tem consciência, é espírito, que vai atuar nas criações, nas diversas criações. A outra tela, toda hora. Não compra essa marca de computador, não, que é horrível. Então, então as pessoas começam a ficar muito confusas, né? E com razão, né? Lógico, com razão. Afinal, o Criador cria ou são os extraterrestres? São os dois. Os dois criam. Agora, esses seres são responsáveis porque eles criam conforme a vontade do Criador e conforme o que vem na criação. Eles não veem o que está lá dentro daquelas partículas. Eles não veem o que está dentro daquele foco de luz que joga essas partículas no espaço. Mas eles veem o que é formado e como é formado. Dentro da partícula não vê, mas fora vê que ela se junta com outra, repele e se junta, enfim, etc, etc. Então, senhores, é isso. Então, muita gente está dizendo assim, mas nós fomos criados pelos Anunnakis. Os pleiadianos estiveram aqui, fizeram vidas, né? Há dúvidas em que se foram os primeiros a vir aqui ou eles vieram depois. Isso aí vai ficar no ar, porque a gente não tem como provar isso, né? Os Anunnakis, que a gente sabe, eles mudaram as formas de vida, alteraram. Já havia, segundo a Gênese Sagrada, já havia seres aqui, rudimentares, que é o caso do símios e
um tipo que seria futuramente humano, porque o planeta era primitivo e então tem que haver essa evolução por si própria. Então, os Anunnakis, eles modificaram. Agora, seriam os atuais pleiadianos, seriam Anunnakis? É possível, sim. É possível, porque o filho de Enki, que era um Anunnaki, foi feito de... Foi introduzido, vamos dizer, nele, na criação dele, genes de pássaros. E sabemos que os pleiadianos foram seres pássaros, que agora são diferentes. Porque no universo, uns criam outros. Os extraterrestres geneticistas, que são chamados na Bíblia de Elohims, fazem vidas, é verdade. Fazem vidas materiais e outros fazem espíritos também. Então é possível que os atuais pleiadianos tenham sido aqueles seres pássaros. Por quê? Filho de Enki teve família. Naturalmente que saiu também com aquele aspecto de alguma coisa na fisionomia, né, de pássaros, talvez até tivesse asa. E as coisas foram se modificando, como os reptilianos que foram, segundo minhas pesquisas, eles foram feitos pelos extraterrestres Carians, que possivelmente já nem existem mais, e o planeta deles já não existe, dos Carians. O planeta em que, de origem do Jesus, já não existe mais, porque os planetas têm seu prazo. A Terra um dia desaparecerá também. Mas o espírito é eterno. Ela vai desaparecer, mas como a Terra é também um espírito, naturalmente que ficará a parte sutil salva, né? Vai ser aproveitada para outra coisa ou para um outro planeta, porque nada se perde no universo, tudo é reaproveitado. Até os restos do perispírito são aproveitados pela própria natureza, porque os magos negros aproveitam os restos do perispírito, mas o perispírito é reaproveitado por si mesmo. Quando a pessoa vai lá para o abismo, os trevosos, as pessoas que se portaram muito mal, né, aqui quando estavam na matéria, elas acabam virando ovoides, espíritos ovoides, e perdem o perispírito. Mas antes de virarem ovoides, aquelas partes que vai se desintegrando do perispírito, vai caindo aos pedaços, ela se autotransforma num casulo, né? A qual vai transformar num réptil ou num vibrião, para depois, então, no final, formar um óvulo, feito um ovo, e fica ali, com olhos, com boca, fica ali, parado. Cheio de fios de luz finíssimos, que estavam ligados ao perispírito, que foram rompidos. E a partícula do Criador, o Criador existe, porque a partícula do Criador fica dentro desse ovoide, mas só que ela fica apagada, sem luz nenhuma. Quando esse ovoide é resgatado, os extraterrestres da luz, que a gente chama da luz, os benevolentes, e vamos dizer, engenheiros cósmicos, eles levam esse ovoide e vão fazer as práticas que tem que fazer para restituir a vida para esse ovoide que está ali, parado, sofrendo, ainda com pouco de consciência, ele tem consciência ainda. Ele fica sofrendo ali. Então, é preciso o procedimento em que eu já expliquei em vídeos aí que está no meu canal, como é que acontece, o que é que faz com os ovoides. E eles diariamente estão indo lá para
nós chamamos de aparadores, para resgatar, né? Principalmente aqueles ovoides que já se arrependeram, que já até conseguiram despertar, que estão ali por algum motivo, não querem, eles querem viver. Então existe Deus, existe o Criador. Ele não destrói. Ele fica ali dentro desse ovoide, ele não destrói o ser que está ali. Ele só fica apagado. Fica apagado porque a culpa foi da pessoa. Que ele já estava se apagando já na matéria. Porque era uma pessoa com ódio, com mágoa, uma pessoa triste, deprimida, invejosa. Então, tudo isso vai acumulando energias negativas. Ao passo que o outro que está voltado para o Criador, e se for uma pessoa alegre, então, cheia de alegria, porque quando você começa a entender mais o Criador e se voltar para Ele, ou medita nele, e medita, sente a vibração, você começa a sentir um pouco de alegria ao nível dessa dimensão, porque a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria não tem na terceira dimensão. Mas nós já estamos na quinta, então já há uma diferença. Pessoas que já estão mudando por causa das energias que estão sendo colocadas aqui na Terra. Então, aquelas pessoas que já estavam seguindo o caminho do bem vão ficar bem melhor. E as que não estavam seguindo, mas estavam assim: vou para um lado, vou para o outro, não sei se isso é verdade, não sei se isso é mentira, o que é que eu faço? Aí elas começam até a despertar mais para o lado certo, o bom que é o lado certo, né? E fica ativando os nossos chakras. E ativando os nossos chakras nos dão mais energia, né? E isso, procurem entender a diferença entre essa coisa de criação entre o Criador e os extraterrestres, porque os extraterrestres nada mais são como seres iguais a nós, que foram assim na matéria e que evoluíram. E são filhos do Criador, são fractais do Criador. Nós somos fractais e também cada um de nós tem nossos fractais em outros lugares. Porque de uma vida sai outra vida. De uma vida sai outra vida. Vou cansar de dizer isso, porque veja só, 30 e tantos anos atrás me foi revelado isso na minha mente por algum ser e demorou anos e anos, anos e anos para eu poder entender isso com as informações já mais atualizadas. Então a gente tem que aprender a encaixar as coisas, né? Então, de uma vida sai outra vida, de um espírito sai um outro espírito, de uma matéria sai um clone. Da matéria sai outra matéria, da matéria sai outra matéria, a matéria da mulher sai um outro ser. Da terra, numa semente sai outra planta. De um animal sai outro animal. Agora eu vou chocar vocês. De um pai, mãe, criador primordial, sai outro pai, mãe, criador primordial, que são os seres que estão lá nas dimensões altamente evoluídas, como Jesus Cristo, que criam planetas, galáxias, etc. Deu para entender? Precisa estudar muito e saber de muita coisa para entender. Vou repetir. De uma vida sai outra vida. O Pai Mãe Criador é uma vida. E do Pai Mãe Criador primordial é um Deus. Sai outro Deus. Sai outro Criador. Ele nos faz assim, nós somos co-criadores.
Mas, ao atingir um determinado grau de inteligência, de consciência expandida, somos também um criador. Já não somos co-criadores, seremos um criador. Com a fonte. Consciência unida com o Criador. E quando eles fazem algo, eles farão para, vamos dizer, a evolução. Ao contrário dos seres que sabem criar, das trevas, que sabem criar e fazem tudo ao contrário. Eles modificam seres para ficarem com a mente igual a deles, aos trevosos, mas a culpa é da própria pessoa, que ela tinha pensamentos errôneos, e tinha ódio, e tinha raiva, etc. Então, a sintonia. Veja bem, na criação há atração e repulsão. Então, esses seres têm atração sem sentir, mas têm atração pelas trevas, pelos magos negros, pelos reptilianos da não-luz, e então eles são conduzidos para ter contato com esses seres e ficam do lado deles. Já os da luz têm repulsão, se repudiam contra isso, né? Horrível. Já tem atração com seres de luz com a mesma sintonia, só que há faixas de vibração. Então, uma pessoa que está começando a entender, a expandir a sua consciência, será atraída por informações na sua faixa de vibração. Quando ela melhorar, quando ela expandir mais a sua consciência, ela então vai para um outro grau mais expandido. E assim por diante, vai indo, vai indo, vai indo. Olha, senhores, eu espero que as pessoas que estavam em dúvidas e que estavam deixando o Pai, Mãe, Criador de lado e que estejam só voltadas para os extraterrestres, que tenham entendido isso e que não abandonem o Pai, Mãe, Criador primordial. Porque depois, quando vocês falecerem, não adianta vocês... os extraterrestres de luz, mas não adianta. Se vocês esquecerem o Pai, Mãe, Criador primordial, a luz vai apagando. E aí vocês vão lá para o abismo, para o inferno, lá para aqueles lugares horríveis. Eu vou sofrer pra caramba. E vão ficar lá muitos anos e muitos, e às vezes milhões de anos. Então, cuidado, cuidado. Eu acho que não demorei muito tempo para entender isso, porque eu já tinha uma bagagem de pesquisas e estudos, de entendimento anterior, então me facilitou muito entender. E quando eu estou... Inclusive, quando eu estou fazendo até os vídeos, quando uma coisa que eu fico assim, parece que eu estou na dúvida, aí vem. Alguém está aqui do lado, né, me informando. Como essa coisa da consciência desses Elohims, extraterrestres Elohims, que tem o poder de atrair aquelas partículas para o que eles querem também. Vamos formar outro planeta, vamos pegar aquelas partículas e vamos jogar ali. E isso veio. Isso não li em lado nenhum, nem pesquisei. Isso veio. Isso é informação de seres que estão aí, que eu não sei quem são. Não tenho clarividência. Já senti toque no ombro, já senti até beijo na testa. Não sei se é o meu mentor, eu não sei quem é, eu sei que eu já senti isso, gente. Então, e aquilo, essa informação que foi útil para os dias de hoje, para as informações de hoje, de uma vida sai outra vida. Foi assim mesmo a frase, de uma vida sai outra vida. Quer dizer, não houve explicações de blá, 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 como eu estou falando. Simplesmente essa frase. E aí eu fiquei pensando na ocasião, bom, de uma vida sai. E aceitei, ó, de uma vida sai outra vida. E aí, com os anos, com as informações, deu para
encaixar, né, nas coisas. Então, senhores, tudo de bom para vocês. Continuem na evolução, porque quem não for evoluído é muito triste. É muito sofrimento depois. Tchau. Paz, luz, muito amor e alegria para todos. Alegria ao nível, né, daqui, né? Tchau.